Bom, se tem uma coisa que Monster nos ensina é que os animes dos anos 2000 eles são à frente do seu tempo. E hoje a gente vai falar desse anime incrível que marcou a história, que agora está disponível na Netflix completinho. Vamos lá? Bom, sejam muito bem-vindos, esse aqui é o Multiverso Animado. Aqui eu quero falar de animes com vocês, cultura pop em geral. Eu sou o David, prazer em conhecê-los aí. Sejam muito bem-vindos aqui ao Multiverso. E no vídeo de hoje a gente quer falar sobre um dos animes aí que marcou a época aí, que é o Monster. Bom, eu quero falar desse anime especificamente do episódio 9 para vocês, mas eu vou dar um resumo geral do que se trata Monster, para vocês não ficarem perdidos e não saberem do que eu tô falando. Vamos lá? Bom, Monster trata da história do médico Tema. O médico que no primeiro episódio do anime, não é nada de spoiler, ele tem uma escolha a fazer. Ele tem que salvar a vida de um político muito famoso no país, na Alemanha no caso, ou de uma criança que acabou de levar um tiro. E ele tem essa dura decisão para fazer. Ele escolhe salvar a criança. Então, aí que as coisas começam a mudar de cabeça para baixo na vida dele. Com isso, passam-se alguns anos e ele reencontra essa criança que ele salvou. Só que essa criança tem um plot por trás dela e eu não vou contar pra vocês para não perder a experiência de vocês. Mas sério, vale super a pena, é um anime incrível, ele tem umas tramas muito bem elaboradas, muitos plot twists, então vale a pena assistir do começo ao fim que vocês vão adorar. Bom, mas vamos lá, vamos falar do episódio 9, que é o episódio que interessa. É um episódio que me marcou demais porque ele até me fez chorar. Sério, gente, ó, é difícil acontecer isso com animes, viu, fazer eu chorar, mas esse aqui me fez. Eu vou falar sobre ele agora pra vocês. Vamos lá, nesse episódio nós conhecemos o Detetive Lounge. E esse detetive é um detetive que está atrás do tema por algo que ele não cometeu. Eu não vou falar muito sobre, mas é basicamente isso. E esse detetive está interrogando o Hugo. O Hugo, no caso, é o cara que estava treinando o Tema a atirar. O Tema estava fazendo aulas de tiro e ele foi atrás de alguém que sabia, era especialista nisso, no caso, né? No caso, o Hugo. O Hugo é um ex-soldado de guerra, que já aposentado, então ele mora numa vilazinha, bem sossegado, sozinho. Mas vamos lá que ainda tem que falar muito mais sobre o Hugo pra vocês. E nisso o Lounge interrogando ele começa a perguntar sobre o tema, onde o tema tá. E aí começa um flashback. E nesse flashback voltamos a 5 meses atrás, onde o tema tá lá com o Hugo treinando e aprendendo a como atirar. Mas basicamente no começo o Hugo ele não ensina muita coisa pro tema. Basicamente o que ele ensina é o tema a pular corda, pular bastante corda. E ele fala pra ele se espelhar na menininha que tá pulando corda lá também. Ela inclusive mora com o Hugo. Mas a gente fica lá, ué, quem é essa menina? Se ele mora sozinho, será que ela é filha dele? É neta? A gente vai descobrir já já. Esses 5 meses nós vamos conhecendo o treinamento do tema. O primeiro começo do treino é basicamente pulando corda. Então é algo assim, excessivo pra ele, ficar aprendendo a pular corda. E junto com a menininha sempre ali. なかなか君みたいにうまく飛べないな。 Aí um belo dia eles estão pulando corda, ele fica super cansado, a menininha fica olhando pra ele sentada na grama, e eles acabam vendo um passarinho. É um passarinho, uma mãe, pássaro, né, que tá lá pegando uma minhoca lá no chão e levando pro ninho dela. E a menininha fica observando aquilo, mas sempre em silêncio, ela não abre a boca em momento algum. Bom, e a noite vai e rola uma janta, tá todo mundo comendo lá, até que a menininha levanta, sai, deixa o prato lá e vai pro quarto. Aí o tema vai e pergunta lá pro Hugo, quem é aquela menininha, se ela é alguma parente dele, algo do tipo. E aí que a gente tem a grande descoberta do que aconteceu de verdade com essa menina, porque ela não fala, enfim, vamos descobrir agora. あの子の母親は俺が撃ち殺した。あの子の目の前でな。 E Hugo fala que ele, numa época que ele estava na guerra, ele estava fugindo, né, no meio da floresta e acabou achando uma casa. E nessa casa estava essa menininha e a mãe dela. Aí com isso o Hugo vê que a mãe tá com uma arma apontada para ele e ele tem a reação primeiro de atirar nela, porque ele sabia que se não atirasse ele que ia morrer. E com isso ele acaba levando a menininha para casa. Mas ele sente que ela não gosta dele, que acha que ela sempre vai odiar ele pro resto da vida, sabe? 一生俺を恨んで生きるだろう。銃を持つとそういうことになる。それが嫌なら銃なんか持たないことだ。
É muito impactante esse momento. E aí, nisso, o Hugo levanta da mesa, vai pro quarto e ele fala pro Tema que se um dia ele quiser usar armas, ele vai também passar por isso, ou alguém odiar ele por conta disso. Então o Tema fica com isso na cabeça. A menininha volta do quarto para lavar a louça, começa a olhar pro Tema, porque o Tema tá olhando para ela, né, bem assustado. E ele disfarça e continua comendo. Bom, vamos lá continuar o episódio. Então os treinos continuam, o Tema continua treinando com a corda, sempre pulando corda, correndo também pela mata e almoçando lá também normalmente. Então a vida vai seguindo por mais alguns dias, até que um dos treinos o Tema tá correndo pela floresta e acaba caindo sem querer no meio da floresta e a menininha tá lá próximo. Parece que a menininha tá sempre andando lá por perto do Tema, parece, sabe? E ela acaba dando a mão para ele, levantando, ajudando ele a levantar. E assim continuam os dias, seguindo. E aí então temos o primeiro treino de tiro. O Hugo acha que ele já tá pronto depois de alguns tempos, depois de alguns meses. E aí ele pega pela arma pela primeira vez. O Tema super nervoso, com a mão tremendo. Mas aí começa a dar os primeiros tiros, começa a vir os treinos sendo diários. Então ele começa a perder esse medo de dar tiros. Em um desses dias o Tema vai e acaba querendo fazer comida para eles dois, né? Ele se sente que tem que retribuir esses treinos de alguma forma. Então ele vai, compra batata, cenoura e faz uma comida típica dele, que ele é um japonês, né? O Tema, uma comida típica lá do Japão, que é o nikujaga, que é uma mistura de batata, cenoura, parece que tem alguma coisa de carne também, parece ser bem gostoso. Então ele faz essa comida e ele também acha uns bambus para cortar e faz os hashi para eles também, que são os talheres tradicionais que eles usam no Japão. E a menininha ela tem muita facilidade de comer com hashis, e o Tema também, por os dois terem traços asiáticos, mas o Hugo, como é alemão, ele acaba não tendo tanta facilidade. Ele é como a gente comendo um hashi pela primeira vez, sabe? Então ele começa a derrubar aquilo e a comida, o Tema olha e começa a dar risada, e o Hugo super bravo com ele por ele estar zombando dele, dando risada porque ele não consegue comer. A menininha continua quieta ali, ela não fala nada, mas assim a vida continua. Eles continuam os treinos e continuam acontecendo as coisas. Vamos lá. E aí os treinos continuam com a arma, o Tema continua agora mais firme, mais preciso, sem medo de atirar, com os tiros bem precisos mesmo. E aí continuam os treinos também de corrida, de pular corda. E em um desses treinos de corrida, o Tema acaba que encontrando a menininha, meio que abaixado, e ele pergunta o que ela estava escondendo, e era um passarinho, um filhotinho de passarinho. E era inclusive daquele pássaro, daquele passarinho que apareceu bem no começo do anime, que estava pegando uma minhoca. Era para levar para esse filhote. Então o Tema vê que a menininha tá com esse filhote e ele pede para ele entregar para ele, só que ela não quer, ela quer levar o filhote embora. E ele fala, não, deixa ele no ninho com a mãe, porque a mãe é a única pessoa que vai poder cuidar dele bem. Então ela entende isso e cai uma ficha nela e ela devolve o passarinho pro Tema colocar lá em cima da árvore. É uma cena bem bonita também, ele colocando de volta no ninho e ela fica super feliz. E aí temos o treino final do Tema, o Tema já basicamente já com a precisão perfeita dos tiros, ele já estava preparado para encerrar o ciclo dele de treinamentos com o Hugo. E aí nesse último treinamento passa-se mais algum tempo e o Tema deixa uma cartinha pro Hugo, com dinheiro pelo tempo de treinamento que ele deu para ele, desses 5 meses, agradecendo por tudo e deixando também o último prato o nikujaga lá, aquele prato de comida oriental, para eles dois comerem. A menininha já tá comendo lá, aí o Hugo se senta para comer também, e aí ele também começa novamente a derrubar a comida, a batata, e aí a batata para no braço da menininha, a menininha, ele fica todo sem graça, a menininha vai e começa a dar risada, e nisso ele fica assim com os olhos lacrimejantes, porque ele acredita que a menininha riu, que ele achou que a menininha nunca mais ia perdoar ele, ou ia odiar ele pro resto da vida. Ela conseguiu dar risada, sabe, porque ela entendeu que o Hugo tá querendo cuidar dela como aquele passarinho tava querendo cuidar do filhote no ninho, sabe.
くそ。笑った。Então ela conseguiu entender isso, sabe? Então foi bem bonita essa cena. E aí voltamos pro flashback, pro momento atual. Bom, lá na delegacia, o detetive continua interrogando o Hugo, perguntando se ele não vai falar onde está o tema. E o Hugo fala que não vai falar. Ele diz que não vai falar. E ele não tem muito o que fazer. O detetive acaba liberando o Hugo. E lá fora tá uma chuva. E nessa chuva tá a menininha lá fora esperando o Hugo. Com o guarda-chuva brincando sozinha lá, mas esperando o Hugo. O Hugo vem, desce lá na delegacia, olha pra menininha, a menininha olha pra ele. Ela estica as mãos pra ele. Ele vem, estica, pega, segura na mão dela. Os olhos deles lacrimejando de choro. O olho do Hugo. A menininha dando risada pra ele. E eles vão embora felizes assim, a chuva caindo. E basicamente é esse o episódio. A gente vê o final, o tema indo embora também de carro. E assim acaba esse episódio desse anime que tem muita história pra rolar, muita coisa pra acontecer. É um anime incrível. Eu tô conhecendo ele agora pela primeira vez e tô impactado do quão bom ele é. Então, vocês que já conhecem o anime aí, deixem nos comentários o que vocês acham desse anime. Se vocês têm algum outro anime que marcou vocês, como esse tem me marcado com esse episódio. Eu tô no episódio 15, mas esse 9 foi um dos que mais impactou até então. E pode deixar nos comentários se vocês acharem que faltou alguma coisa pra mim falar, se vocês entenderam diferente de mim, o que a menininha sentiu naquele momento dos pássaros. É sempre bom ouvir outras opiniões e outros comentários de outras pessoas também. E é isso, pessoal. Aqui encerramos nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Vou trazer mais conteúdo pra vocês. Prometo que venho, volto aqui novamente pra falar muito de outros animes, de série também. Enfim, me aguardem aí que espero trazer muito mais novidades pra vocês. Tamo junto, até mais e é nóis!